Fala, moçada, beleza? Vamos para mais uma aulinha de ondas. E aí, eu te digo, meu camarada, que essa é o bizu. Esse é o bizu. Vamos nessa? Aperte os cintos que o bicho vai pegar, meu camarada. Então, olha lá. Definição de onda. É uma perturbação que se propaga em um meio. Beleza. Então, temos aqui uma corda, um camarada vibrando para cima e para baixo, e essa onda se propagando no sentido do outro camarada que está lá do outro lado. Beleza? Aí vem um bizu. Se eu fosse você, eu anotava. Uma onda transfere energia de um ponto a outro. Uma onda transfere energia de um ponto a outro, sem o transporte de matéria entre os pontos. Então, desse ponto a esse, o que foi transferido foi energia e não matéria. Beleza? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Não. De acordo com a natureza, características físicas, as ondas se classificam em dois grupos. Então, quanto à natureza, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. E se propaga transportando energia e quantidade de movimento. Uma onda mecânica nunca se propaga no vácuo. Então, uma onda mecânica nunca se propaga no vácuo, porque, é óbvio, ela precisa de um meio para se propagar. E alguns exemplos de ondas mecânicas são ondas que se propagam em cordas ou molas, as ondas que se propagam em superfícies de líquidos e sons. Então, esses aqui são os maiores bizus para a gente, né? Nos exemplos, nós vamos utilizar cordas, molas, superfícies de líquidos e sons. Beleza? Normalmente, sons também em meios sólidos. Beleza? Como exemplo das ondas eletromagnéticas, e aí é um outro bizu também de eletromagnéticas, são as ondas de TV, as ondas luminosas, as ondas de rádio, as micro-ondas, raios-x, raios gama, entre outros. As ondas eletromagnéticas, elas precisam de um campo elétrico e um campo magnético, ou seja, dois campos, eles são, na verdade, perpendiculares entre si. Os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si e eles formam as ondas eletromagnéticas, tá? Se propagam no vácuo. As eletromagnéticas se propagam no vácuo com velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Né? Se for em meios materiais, a velocidade de propagação é menor que 300 mil quilômetros por segundo. Ondas longitudinais, ondas transversais e ondas mistas. Né? Então, para isso aqui, a gente precisa entender o que é vibração e o que é propagação. A vibração é a perturbação que ocorreu naquele meio. A propagação é a direção que a onda, para onde a onda está indo, certo? Numa propagação ondulatória, as vibrações podem ocorrer na mesma direção ou direção perpendicular à propagação. Em função disso, as ondas são classificadas em longitudinais e transversais. Longitudinais, a vibração tem o mesmo sentido que a propagação, certo? Normalmente são ondas em molas, quando estão vibrando horizontalmente. Beleza? E as ondas transversais, um belo exemplo de ondas transversais, são ondas em cordas, em que a vibração é para cima e para baixo e a propagação é para frente. Beleza?
Em alguns casos, as vibrações ocorrem nas duas direções, tanto transversal quanto longitudinal, o que forma, então, uma onda mista, que são vibração e propagação nas duas direções. Ondas longitudinais são ondas mecânicas. Ondas longitudinais são ondas mecânicas, ou seja, as ondas que a vibração tem o mesmo sentido que a propagação são ondas mecânicas, certo? E aí você pega um outro bizu. Todas as longitudinais são mecânicas, mas nem toda mecânica é longitudinal, até porque você pode ter uma onda transversal sendo mecânica, como as ondas em cordas. Beleza? É o caso, por exemplo, das ondas de compressão e rarefação, produzidas em uma mola elástica disposta horizontalmente. Os sons, quando se propagam em fluidos, líquidos, gases, vapores, são ondas longitudinais. Então, ondas em mola são longitudinais e som em meios fluidos, líquidos, gases e vapores. Tá? São dois exemplos aí de ondas longitudinais. Beleza? Ondas transversais são ondas em que as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção de propagação. Ondas em cordas, beleza? Em que a vibração está vertical, propagação horizontal. Certo? E essa é longitudinal, porque a vibração está na horizontal e a propagação também. Ondas eletromagnéticas são constituídas de dois campos variáveis perpendiculares entre si e perpendiculares à sua direção de propagação. Né? Dizemos, então, que elas são transversais. As ondas eletromagnéticas, um outro bizu, são ondas transversais. Ondas mistas são ondas mecânicas constituídas de vibrações transversais e longitudinais simultâneas. Exemplo, podemos citar as ondas de superfície de líquidos. Então, ondas mistas são ondas em superfície de líquidos, que nos mares e lagos geralmente são produzidas pela ação dos ventos sobre a superfície da água. Beleza? Que aí ela vai vertical e horizontal. É uma onda mista. Os sons, quando se propagam em meios sólidos, então, som que se propaga em meio sólido também são exemplos de perturbações mistas. Agora, frente de onda e raio de onda. Primeira coisa, nós temos três tipos distintos de ondas, antes de entender o que é frente e raio. Ondas unidimensionais, ou seja, uma linha, uma única direção, ondas em cordas. Propagação. Propagação, veja bem, propagação. Não confunda propagação com vibração. Pode ocorrer transversalmente ou longitudinalmente, os dois. Ondas unidimensionais é a direção, a propagação. Ondas em cordas. Bidimensionais, duas direções, num plano. Ondas em superfície de líquido. Então, já pega o bizu. Unidimensionais, cordas. Bidimensionais, superfície de líquidos. Exemplos, né? Para você deixar na mente. Tridimensionais, espaço. Três direções. Ondas luminosas e ondas sonoras no ar. Beleza? No estudo de ondas bidimensionais e tridimensionais, são úteis o conceito de frente e raio de onda. O que é frente de onda? Frente de onda é a fronteira de onde a onda já atingiu para onde ela ainda vai atingir. Até onde ela já chegou, para onde ela ainda vai chegar. Beleza? O raio de onda, ele é a distância entre a fonte e essa frente de onda. Entre a fonte e a fronteira.
Esse é o raio de onda. Beleza? É só isso tudo que está escrito aqui. Então, aqui, ó, frente de onda. Ó, fronteira. Frente de onda. Está se propagando para a direita. Frente de onda. Já atingiu, ainda vai atingir. Raio de onda. É da fonte até essa frente de onda. Aqui, se a fonte for no meio, ó, é da fonte até o raio. Que lambda é esse aqui? Calma que a gente ainda vai chegar lá. Beleza? Deixa eu adiantar aqui a página. Show. Na propagação, deixa eu tirar isso aqui. Na propagação tridimensional, som no ar, beleza? Em meios homogêneos e isótopos, as frentes de onda podem ser planas ou esféricas. Então, nas ondas tridimensionais em meios homogêneos ou isótopos, as frentes de onda, que é a fronteira, podem ser planas ou esféricas, certo? Aqui fecharia uma esfera. Esse plano ele é aumentado, aqui está só um pedacinho. Onda polarizada. Onda polarizada é quando você pega uma onda transversal, e que você só pode fazer em ondas transversais. A polarização só ocorre em ondas transversais, bizu, porque aqui é passando bizu, certo? Então, você tem uma onda toda doida aqui, e aí você pega uma madeira e faz uma fenda. Antes da fenda, ela vai estar toda estranha, e só vai passar por essa fenda as que estiverem na direção aqui para cima e para baixo. E aí ela vai sair depois da fenda polarizada. Tá vendo? Então, antes é uma onda, né, transversal, óbvio, que está para cima e para baixo, da esquerda para a direita, que ela está fazendo assim. Só vai passar por aquela fenda que estiverem para cima e para baixo. Após esse mecanismo aqui, você tem uma onda polarizada. Beleza? É isso que é uma onda polarizada. Ó, apenas ondas transversais podem ser polarizadas. A luz, que é uma onda transversal, pode ser polarizada utilizando lâmina especial, um polarizador. Então, esse objeto aqui é um polarizador. Ó, ondas longitudinais, como o som nos fluidos, não podem ser polarizadas. São somente ondas transversais. Beleza? E agora que você já entendeu o que é uma onda, nós vamos entender o que são as grandezas associadas às ondas. Beleza? Amplitude, período, frequência e comprimento de onda. Então, amplitude. Amplitude é o seguinte, da metadinha aqui, ó, do meio para cima. Esses nomes eu vou falar agora, mas a gente já vai falar um pouco mais para frente. Então, aqui, a parte mais alta da onda, nós chamamos de crista. Beleza? E essa parte mais baixa são os vales. Certo? Ó, o valor de A da amplitude da figura acima, lâmina vibrante, é denominado amplitude de onda. Então, esse A aqui, ó. Beleza? Ele permanece constante ao longo da corda quando a propagação é conservativa. Então, a amplitude é constante ao longo da corda, né? Ao longo da onda, quando a propagação é conservativa, ou seja, não tem dissipação de energia. Agora, quando ocorre a dissipação de energia, essa amplitude diminui ao longo da corda, certo? Se duas ondas diferem apenas a amplitude e propagam-se no mesmo meio, a mais intensa, que é a mais forte, é aquela que tem maior amplitude. Então, aquela que tiver maior amplitude é a mais intensa ou a mais forte. Um ponto P da corda, o intervalo de tempo percorrido
para que o mesmo realize uma oscilação completa denominado período. Ou seja, esse ponto aqui, ele vai subir, vai descer e depois ele vai subir de novo. Ó, subiu, desceu e chegou aqui de novo. Esse período que ele fez isso e vai começar um novo ciclo é esse tempo que ele fez isso, que levou para dar uma vibração completa, é o período, certo? Oscilação, um período, uma vibração completa, uma oscilação completa é denominado período de onda. O número de oscilações de um ponto P na unidade de tempo é chamada de frequência. Frequência da onda. Então, quantidade de vibrações por tempo, frequência da onda. Certo? Convém notar que a frequência de uma onda é sempre igual à frequência da fonte. Outro bizu. A frequência da onda é igual à frequência da fonte que originou e se mantém constante durante toda a existência dessa onda. Certo? Como vimos, a unidade de frequência é Hertz. Então, a frequência é o inverso do período. Tá? É importante observar que durante um período T, a onda ela avança numa determinada distância. Aqui chamamos de comprimento de onda. Então, essa onda aqui, ó, esse ponto, ele avança no período. Esse tempo que ele leva para avançar até chegar aqui para começar um novo ciclo é o comprimento de onda. Certo? E aí você pode ver da seguinte maneira. Desse ponto até esse aqui, ó, é um comprimento de onda. A distância entre duas cristas é um comprimento de onda. A distância entre dois vales é um comprimento de onda. Certo? Então, o tempo que ela leva para avançar até chegar numa posição para começar um novo ciclo, essa distância aqui é chamada de comprimento de onda. Beleza? Certo? Concordância e oposição de fases. Então, os pontos de uma onda separados pela distância, que é a quantidade de comprimento de onda, ó, sendo o número inteiro, n, oscilam em concordância de fase, ou seja, o ponto onde termina o comprimento de onda para começar outro, eles estão em concordância de fase, ou seja, eles oscilam na mesma direção de propagação, no mesmo sentido, na mesma direção. Por exemplo, esse ponto vai subir. Aí, um comprimento de onda aqui vai subir também. Então, aqui está em concordância de fase. Certo? Ou seja, apresenta a mesma elongação e se move no mesmo sentido em qualquer instante. Certo? Já em relação a quantidades ímpares de comprimento de onda, ó, n-1 é ímpar, né? 2n-1, perdão, é ímpar, né? Porque 2n é par, menos 1 ímpar. Então, quantidades ímpares de meio comprimento de onda oscilam em oposição de fase. Então, as elongações são opostas. Move-se em sentidos opostos. Então, meios comprimento de onda. Esse com esse. Essa crista com esse vale. Essa crista está descendo aqui, esse vale vai começar a subir. Oposição de fase. Esse vale vai começar a subir, essa crista vai começar a descer. Oposição de fase. Beleza? Então, por exemplo, desse ponto para esse ponto começa a subir, esse a descer, oposição de fase. Aqui, daqui até aqui tem meio comprimento de onda. Certo? 3 meios é um comprimento e meio de onda. Então, ó, um comprimento, certo? Um comprimento e meio. Então, um comprimento e meio. Então, daqui até aqui, esse ponto com esse ocorre oposição de fase.
Beleza? Assim como daqui até aqui é meio comprimento de onda, também está em oposição de fase. Beleza? E aí, é deixo para vocês ficarem fazendo essa brincadeirinha onde tem oposição de fase e onde tem mesma fase, né? Concordância de fase. Certo? Beleza? Velocidade de propagação da onda. Então, nessa figura, o que a gente tem? Esse ponto X, que é a fonte, e os pontos X e Y. Tá vendo? E aí, quando começa a vibração, ó, tem aqui um quarto de comprimento de onda, aí ela vai seguir meio, ó, meio, seguiu 1,5, aliás, meio mais um quarto, ó, um quarto, meio. Agora aqui não. Aqui você tem meio mais meio, que dá 1. Então, quando essa onda que começou em X, ela chega aqui no ponto Z, daqui até aqui, ela tem um comprimento de onda. Tá vendo? Ó, daqui, aí continuou. Ó, continuou. Ó, daqui até aqui, perdão, daqui até aqui, ó, entre X e Z, vai ter sempre um comprimento de onda. Ó, entre X e Z, sempre um comprimento de onda. Ó, começa aqui. Daqui até aqui um comprimento, daqui até aqui um comprimento, daqui até aqui um comprimento, daqui até aqui um comprimento. Então, ou seja, a distância de onde começou até aqui, que vai começar um novo ciclo, um comprimento de onda. A distância entre duas cristas, um comprimento de onda. A distância entre dois vales, um comprimento de onda. Segue tudo aquilo que a gente falou, certo? Então, esse tempo que a onda leva para chegar de X até Z, certo? É o que esse ponto fez para subir, baixar um pouquinho, ó, tá baixando, desceu, ó, subiu, chegou no meio, desceu, subiu de novo. Então, daqui até aqui é o tempo que ele levou para subir, descer e chegar no meio de novo, que é um período. O que ele percorreu nesse um período é um comprimento de onda. Então, a velocidade, né, ΔS sobre ΔT, então é um comprimento de onda, lambda, sobre o período T. Essa velocidade de propagação. Belezinha? Certo? Pela perturbação. Beleza? Então, V ΔT, D sobre ΔT, comprimento de onda sobre período. A frequência é o inverso do período, você substitui o inverso do período pela frequência, você vai ter V igual a lambda F, a formulinha que a gente pelo menos já ouviu falar. Se não ouviu, estamos ouvindo agora. Velocidade de propagação da onda é lambda vezes a frequência, comprimento de onda vezes a frequência. Essa relação ela serve para todas as ondas. Beleza? Agora, velocidade de propagação em ondas transversais em cordas. Qual é a relação? A relação de Taylor, que é raiz de F, né? F é a intensidade da força tensora, essas ondas em cordas, tá? Sobre a densidade linear da corda, que é a massa sobre o comprimento da corda. Ó. Então, raiz de F, força de intensidade de tensão, tensora, sobre a densidade linear da corda, que é massa sobre o comprimento da corda. Certo? A energia que se propaga com o pulso é em parte cinética e em parte potencial elástica. Né? À medida que o pulso se propaga,
sua parte dianteira está se movendo para cima e sua parte traseira para baixo, considerando a massa da corda. Uma energia cinética é associada a esses movimentos. Por outro lado, a energia potencial elástica é devida ao trabalho existente realizado pela força que traciona a corda. Então, você tem movimento de vibração para cima e para baixo, certo? E tem o movimento elástico causado pela força tensora. Então, você tem energia cinética e energia potencial elástica. Beleza? Agora, isso aqui é bizu, hein? Não podemos esquecer as energias que carrega aí a corda, tá? Raiz de F sobre Mi. Pode ser Mi, pode ser Fi, pode ser Mi, pode ser o que vocês quiserem, desde que vocês entendam que é a densidade linear da corda, que é a massa sobre o comprimento da corda. Então, a reflexão pode ocorrer em cordas, né? Pode ocorrer de duas formas. Uma com a extremidade fixa, outra com a extremidade livre. Com a extremidade fixa, o pulso sofre uma inversão de fase, certo? Ou seja, se veio por cima, volta por baixo. Extremidade livre, o pulso não tem inversão de fase na reflexão, certo? Então, aqui, ó, extremidade livre. Pulso por cima, voltou por cima, ou seja, sem inversão de fase. Extremidade fixa, veio por cima, voltou por baixo, ou seja, com inversão de fase. Então, livre, sem inversão, fixa, com inversão. Beleza? Reflexão, só o bizu, hein? Só o bizu que cai, tá? Aqui é isso aí, só passando o bizu. Refração e reflexão de ondas transversais em cordas. Então, é o seguinte, isso aqui tudo é o seguinte. Numa corda, menos densa para uma corda mais densa, o que acontece? A reflexão ocorre com inversão de fase, como se fosse uma extremidade fixa. Tá? E em relação ao pulso refratado, que é aquele que vai para o outro meio, ele não ocorre inversão de fase. Então, do meio menos para o meio mais, não ocorre inversão de fase no pulso refratado, mas no pulso refletido tem inversão de fase. Do meio mais para o meio menos, o refratado continua sem inversão de fase. E no refletido também, porém, o sentido é o mesmo. A direção é contrária, tá? Beleza? Sentido, perdão, é o contrário. A mesma direção, sentido oposto. Certo? Então, do meio menos para o meio mais, refração não tem inversão de fase, reflexão com inversão de fase. Do meio mais para o meio menos, refração sem inversão de fase, reflexão também sem inversão de fase, porém no sentido oposto. Então, as reflexões todas elas têm sentido oposto. Tá? A refração não tem sentido oposto. E todas as refrações são sem inversão de fase. Beleza? Então, é isso tudo que está dizendo aqui. Isso aqui eu não sei se vale a pena falar agora, acho que não vale a pena falar agora. Tá? Então, pessoal, a princípio por hoje é só. Tá? Se vocês tiverem os exercíciozinhos aí de ondas, para a turma do pré-medicina, eu já passei. Tem aí. Então, façam. Para as outras turmas, que vai vir como ajuda, vocês têm uma apostila aí, só com isso que eu falei, já dá para fazer vários exercícios. E é isso. Manda ver. Vamos que vamos. Valeu? Um beijo e até a próxima.